mais um, o programa Giro da Baixada, da TV Unisantos, canal 12 da NET, 40.1 digital, aqui para os 9 municípios da Baixada Santista. Tenho o enorme prazer de estar entrevistando um engenheiro civil, empresário, ex-senador, presidente da FACESP, Alfredo Cotait Neto. Presidente, muito obrigado por atender o nosso pedido, por parar um pouquinho a agenda, a gente poder prestar serviço à sociedade, aos empresários, enfim, falar também um pouquinho sobre o papel seu diante da instituição. Caio, sou eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você, com seus ouvintes, nesse momento tão complexo, né, que estamos passando, ainda no meio dessa pandemia. Presidente, eu acho que para a gente começar, o que seria de fato, para que as pessoas possam entender, nosso público que ainda não tem conhecimento, o que seria a FACESP, a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo? Qual o papel dela diante do comércio, das associações propriamente ditas? Na verdade, Caio, a associação comercial, em qualquer cidade, basicamente é a casa do empreendedor, a casa do empreendedorismo. Então, e como é uma entidade que defende a livre iniciativa, defende a liberdade econômica, e como ela não tem nenhuma vinculação com o Estado, não recebe verbas do governo e etc., não tem nenhuma ligação, ela tem a sua independência. E aí, então, ela pode ser um grande porta-voz desses empreendedores, principalmente aqueles que estiveram aí nas atividades não essenciais definidas pelo Estado, né, e que tiveram dificuldade durante a pandemia. Nós tentamos, o máximo, ser interlocutores válidos para defendê-los, né? Alguns pleitos o governo entendeu, muitas vezes a gente não sabe, muita coisa que o governo acabou fazendo para melhorar um pouco essa situação foi realmente reivindicação nossa. Mas, evidentemente, nós não conseguimos aquilo que a gente pretendia fazer, né? Que é, na verdade, não sacrificar tanto, né, essas micro e pequenas e médias empresas, né? Principalmente do comércio e do serviço. Aproximadamente, são quantas associações comerciais, o presidente tem uma ideia, enfim, quantas são do estado de São Paulo, né? Caio, no estado de São Paulo, a FACESP, a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, nós somos 420 associações associadas. Mais uma vez, cada associação de cada cidade, por exemplo, a sua, que está na sua cidade, a Associação Comercial de Santos, né? Ela é independente, né? Ela elege o seu presidente, ela tem toda uma atividade independente, mas sempre voltada para o empreendedorismo. E a FACESP, na verdade, é o coletivo dessas associações comerciais e que administra essa rede. A grande verdade, Caio, que essas associações comerciais têm na força a sua rede, a rede que possa, na verdade, ser o grande instrumento, não só na prestação de serviços para os seus associados, mas principalmente na defesa dos seus interesses. O presidente citou da dificuldade desse enfrentamento do início da pandemia. Eu acredito que ainda a gente ainda não pode dizer que a gente está tranquilo em relação a isso. Quem é comerciante, microempresário, pequenas empresas, fala um pouquinho como é que foi essa realidade. Eu acho que é algo atípico, né? Não só na associação, mas no país de uma maneira geral. Como é que foi esse enfrentamento? Como é que se iniciou isso? Como é que foi? Qual o balanço hoje que o presidente faz desde o início da pandemia até agora para ajudar os microempresários, as pequenas empresas, enfim, o empresariado? Bom, primeiramente, Caio, eu acho que a gente tem que ter um bom diagnóstico da questão em colocar que, do nosso ponto de vista, deveria ter sido uma coordenação nacional, uma coordenação única nacional,
para que você pudesse maximizar um pouco os resultados e minimizar as coisas ruins que foram feitas. Na hora que isso foi delegada para os estados, cada estado fez de um jeito, né? Cada estado se organizou de um jeito e não tinha um critério único. Esse é no primeiro ponto de vista nosso, que foi errado de ser feito desta forma. A segunda coisa é que coube aos estados, né, definir as restrições, como eles poderiam enfrentar, né, a contaminação, né, a propagação do vírus dentro da sociedade, com razão. Né? Porém, na nossa opinião, isso devia ter sido delegado para as prefeituras, porque muitas cidades, Caio, onde o vírus nem tinha chegado, estavam com o seu comércio, o seu serviço fechado. E quando chegou o vírus, eles estavam fragilizados. Por mais que nós solicitávamos isto para o governo, nós não conseguimos que eles entendessem que deveria haver uma solução diferenciada e não uma definição única no Estado. Esse é o segundo ponto. E, na verdade, né, a gente diz isto porque tem critérios diferentes. Né? Tem cidades com uma estrutura melhor e outras não. Né? Portanto, a Facesp, por exemplo, fez um plano, né, onde nós fizemos esta avaliação diferenciada, não é uma única decisão. E também achamos, por exemplo, que foi muito longa as restrições. Né? As atividades não essenciais, não sei quem definiu como sendo não essenciais, para o proprietário, para os trabalhadores, ela é essencial, né? Ela é que gera renda. Né? Elas poderiam estar fechadas no máximo durante um mês. Né? Ficaram 5 meses, depois abriu, depois fechou outra vez. Isso foi realmente danoso para esses setores do micro e do pequeno e do médio empresário, do comércio e do serviço, os mais atingidos. Né? Portanto, na verdade, evidentemente, a gente tem que dar uma margem de desconto, porque ninguém sabia realmente como enfrentar essa pandemia. Né? Era totalmente uma coisa desconhecida. Mas cometeu-se muitos equívocos e que devastou, na verdade, a base, né, da economia do comércio e dos serviços. Agora, o governo federal fez algumas coisas? Fez. Né? O auxílio emergencial foi fundamental para atender os menos favorecidos, sem dúvida. Só que esses recursos eles foram carreados ou para os supermercados, na compra de alimentos, evidentemente, ou para as farmácias, compra de medicamentos, evidentemente, os bens de primeira necessidade. Né? Agora, ninguém ajudou os outros. Né? Não houve nenhum auxílio, né, financeiro para os micro, pequenos e os médios empresários. O que houve, na verdade, um programa do governo chamado PRONAMP, onde ele passou recursos para os bancos, e os bancos, então, tinham a incumbência de fazer a irrigação desses recursos através dos micro e pequenos. Mas impossível, porque os bancos não têm a capilaridade correta dos micro e pequenos, então eles não foram atendidos. E o dinheiro ficou empossado nos bancos. Portanto, esse dinheiro que deveria irrigar e ajudar os micro e pequenos não chegaram na ponta. Por mais que a gente falasse que a gente tem muito mais a condição de fazer com que esse dinheiro pudesse ser distribuído, né, e chegasse na ponta, evidentemente nós não fomos atendidos na nossa solicitação. Na verdade, esse é um resumo, viu, Caio? Eu acho que, na verdade, foi um grande aprendizado para todo mundo. Provavelmente, uma outra não vou cometer os mesmos equívocos. Mas é uma pena, porque muitas empresas fecharam, empresas familiares de anos fecharam,
os restaurantes sofreram muito, as empresas de serviço sofreram muito, e os comércios, né, principalmente o varejo, né, do vestuário, dos calçados, dos brinquedos, sofreram barbaridade, né? Principalmente o pequeno. Sabe por quê, Caio? Porque o supermercado podia vender, né, artigos do vestuário e outros artigos, até eletrodomésticos, né? Eu sei que para comprar eletrodoméstico bastava ir no supermercado que estava aberto e quem vendia eletrodomésticos, linha branca, estava fechado. Quando reabriu, ele perdeu o cliente, né? O cliente que era habitual passou já a ser cliente do supermercado que podia vender tudo. Então, realmente foi muito difícil esse momento que nós vivemos, e para reorganizar essa economia, a base da economia, eu acho que nós vamos demorar muito tempo. Eu queria até tocar nesse assunto, presidente, diante de já a população sendo vacinada, a gente sabe que não é o que a gente de fato gostaria, mas já está tendo essa vacinação, essa conscientização, a retomada do comércio. Fala um pouquinho das perspectivas também, né, obviamente, da retomada da economia. Há, de fato, de se falar numa retomada de economia de médio a longo prazo, a curto prazo. Qual a tua experiência e a tua vivência diante disso, para que você possa nos passar mais ou menos uma ideia? Caio, o desenvolvimento e o crescimento econômico está diretamente proporcional à velocidade da vacinação. A vacina é fundamental nesse processo, tanto que nós já começamos a flexibilizar, já existe alguns movimentos, né, inclusive de eventos, né, que estão começando a se estruturar, mas ainda é muito pouco, muito pouco. Então, o que eu posso te tentar, na verdade, explicar o seguinte: o Brasil vai crescer 5,5%, que é o que está sendo apregoado, por causa do agro. O agro está bombando, né, exportando barbaridade, e as commodities, que também estão exportando muito. Além disso, né, as grandes empresas, supermercados, as grandes empresas, né, que ficaram abertas, elas faturaram muito mais que faturavam antes da crise, antes da pandemia. Então, se capitalizaram demais. Então, está havendo realmente um grande movimento, mas ela está concentrado, ou seja, está havendo uma concentração de renda e a base está realmente cada vez com menos geração de renda. Então, e esse abismo está crescendo. Esse é o maior problema que nós vamos enfrentar daqui para frente. E para consertar isto, nós precisaríamos criar uma fase de transição imediata para poder ajudar esse extrato, né, da base da economia brasileira, porque essas empresas, Caio, estão com passivo financeiro, passivo tributário, passivo social. Muita gente perdeu o emprego, e principalmente um passivo oculto, que é o passivo da perda de clientes. O negócio de cada um ele foi afetado. Então, além do fechamento de empresas, além da perda de renda, muitas empresas que estão sobrevivendo não estão conseguindo se viabilizar, perda de clientes, não conseguem equacionar os seus passivos. Por exemplo, eu não sei, aqui em São Paulo, a gente está brigando muito, não sei como está aí em Santos, nas demais cidades, mas aqui a prefeitura fez um programa de parcelamento do IPTU, que estava atrasado de 19 de 20 de 2020. Ótimo, é importantíssimo, né, que se fizesse isso, porque aqueles que fecharam, ou seja, a autoridade governamental manda fechar e exige que ele pague imposto, ele não faturou para pagar imposto, tá certo? Muito bem. Aí vamos ver como é que é esse plano que foi aprovado pela Câmara. Ele dá um desconto
e dá um desconto de 80% mais ou menos nos juros e na correção monetária, ou seja, juros e multa, continua tendo juros e multa, e mais 20% de honorários advocatícios, como se tivesse uma questão de uma disputa judicial. É um absurdo. Quer dizer, além da autoridade governamental exigir que você não trabalhe, exigir que você tivesse fechado, ainda está cobrando IPTU com multa e com juros, e ainda tem que pagar 20% de honorários advocatícios. Tenha dó, né? Tenha dó. Presidente, vamos falar de oportunidade, geração de emprego, enfim, eu queria que você comentasse um pouquinho, falasse sobre a faculdade do comércio, né? Eu vejo hoje muitos jovens falando sobre a faculdade do comércio, os cursos de qualificação. Eu acho que foi uma alternativa. Fala um pouquinho dessa realidade. A faculdade do comércio ela foi criada com um nicho específico, que é requalificar o comerciário, o trabalhador do comércio, para o comércio digital. Então, nós temos uma faculdade, criamos aqui na FACESP, né? Estamos prontos para desenvolver esse ensinamento via EAD, né? Via ensino à distância, para todo o estado de São Paulo. Mas a base disso é o seguinte: nós fomos credenciados pelo MEC, um curso de administração de 4 anos, você recebe o diploma, né, que você foi formado, e tecnólogo de 2 anos. Mas, Caio, tudo voltado para o comércio digital. E por que isso é importante? Com essa pandemia, acelerou o processo que nós já vínhamos percebendo lá atrás. Antes da pandemia, praticamente 8 a 9% do comércio total era feito através do comércio digital. O e-commerce, como todo mundo conhece. Né? Durante essa pandemia, no fim de 2020, nós constatamos que passou a ser 22% do que foi comercializado foi através do comércio digital. Cresceu muito. Então, quem não se atualizar e não se requalificar para o comércio digital, entender que isso é uma coisa que ficou e vai crescer ainda mais, aquela história da barriga no balcão, ela vai acabar. É evidente que a loja física é fundamental, mas ela tem que ser complementada pelo comércio digital. Daí, então, a função da faculdade. E ela hoje está com o curso EAD também aprovado pelo MEC, para que a gente possa, então, levar ele para todo o estado de São Paulo. Presidente, para a gente poder finalizar, primeiro, obrigado pela oportunidade, você poder falar um pouquinho sobre o trabalho, sobre a importância da interlocução sua como presidente ao Estado, à federação, enfim. Queria que você deixasse suas considerações finais aqui para toda a região da Baixada Santista, fazer o convite quando o senhor estiver aqui pela região para conceder outra entrevista para nós, num momento, quem sabe, aí de muito mais alegria, a população toda vacinada, enfim. E mais uma vez, muito obrigado aí e sucesso na sua nova gestão aí, reeleito por aclamação, né? O Caio, primeiro eu quero dizer que eu sou otimista, por natureza. Mas eu acho que aí na região da Baixada, vocês têm empreendedores extraordinários, né, que vão saber enfrentar, estão sabendo enfrentar as dificuldades. E também tem associações comerciais em quase todas as cidades que estão prontas para apoiá-los, né? Isso é um grande celeiro de empreendedores que precisam estar juntos para se autoajudarem, né? Nesse momento, o mais importante é nós estarmos juntos para enfrentar a situação, né, e defender os nossos direitos, defender as nossas entidades, as nossas empresas. E aí a Baixada, né, é muito importante. Ela faz parte da FACESP, ela tem de uma região administrativa em que nós temos um vice-presidente. É muito importante que os presidentes das associações comerciais se mantenham unidos, né, através desse vice-presidente, para que a gente possa, juntos, enfrentar as questões.
todas as questões que surgem, é importante que elas venham a nós através desse vice-presidente. Então, mais uma vez, eu sou otimista, acho que nós vamos saber, enfim, superar essas dificuldades e, com a vacinação sendo avançada, provavelmente, a partir do ano que vem, nós vamos começar já a ter uma vida normal, né? Porque essa vida virtual é muito difícil. Né? O que eu quero é voltar para a Baixada, encontrar vocês todos, encontrar você, Caio, poder te dar um abraço e dar um abraço em todos os outros empreendedores que estão aí na nossa Baixada Santista, que é fundamental para o comércio e o serviço do país. Obrigado, presidente. Sucesso, tudo de bom. Um abraço. Obrigado, Caio. Um abraço a todos. Tchau, tchau.